Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Mais uma live começando aqui e para não perder o costume, vou colocar aqui o nome da nossa live para quem chegar já ficar sabendo qual é o tema. Bem-vinda, Samile, bem-vindo todo mundo que tá chegando. Saudades, meu amor, como você tá? Bem-vindos todos que estão chegando. Então, o tema de hoje... Ai, que saudade que eu tô de você, viu, Sam? Então, assim, gente, o tema de hoje é sofrimentos que ensinam. Ih, gente, eu botei sofrimentos de ensinam. Peraí, deixa eu corrigir. É sofrimentos que ensinam. Às vezes a gente escreve rápido e coloca errado, é isso. Sofrimentos que ensinam. Vou fixar o de cá. Pronto, sofrimentos que ensinam. Saudades, meu amor. Bom, então assim, o tema de hoje é sofrimentos que ensinam. Eu quero falar um pouquinho sobre sofrimento e também sobre aprendizagem, porque às vezes a gente só vê o lado ruim dos sofrimentos, das coisas negativas que acontecem na nossa vida. E assim, como a gente teve aí um histórico de lives, de falar um pouco sobre algumas experiências ruins da minha vida, que não é muito meu perfil dividir, mas eu resolvi dividir para ajudar vocês, né? Como forma de que minha experiência, a questão negativa... Ai, meu Deus! A questão negativa que aconteceu em minha vida possa ajudar o próximo de alguma forma. Então, como a gente teve aí no mês passado, no mês de setembro, alguns vídeos, algumas lives, na verdade, com esse tema, né, de trazer, que eu trouxe depressão, trouxe deficiência, que eu sofri, eu resolvi trazer uma reflexão um pouco sobre sofrimento de forma geral, né, pra gente desmistificar algumas coisas e trazer também a reflexão do ponto de vista da aprendizagem. Né, como pedagoga e psicopedagoga, eu não tinha como deixar de falar isso. E assim, uma outra questão que eu vou trazer é trazendo minhas experiências como exemplos. Então eu vou explicar um pouquinho sobre sofrimento de forma geral, mas também vou falar um pouco sobre minhas experiências e o que eu aprendi com cada uma delas. Bom, dadas as explicações iniciais, bem-vindo a todo mundo que está chegando. Eu vou partir para o assunto, né? Sem enrolas, como o povo costuma dizer. O sofrimento, ele faz parte da vida. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter consciência, né? Porque às vezes a gente acha que é o fim do mundo, acha que só acontece com a gente. Não, ele faz parte da vida. Do mesmo jeito que acontece com você, acontece comigo, acontece com todos nós. E ele é necessário, inclusive, para o nosso desenvolvimento, né? Dos sofrimentos mais simples aos mais complexos, né? Existem pessoas e existem ditados populares, existem coisas também em algumas religiões que dizem que Deus não dá um sofrimento maior do que o que você pode suportar. Talvez seja isso mesmo. Então é porque a gente pode suportar aquele sofrimento, que a gente tem aquele sofrimento, e a gente tem que tirar algo de bom também daquele sofrimento, né? Então, tem uma outra coisa, além do sofrimento fazer parte da vida, uma outra coisa que a gente tem que saber é que a gente aprende o tempo todo, né? A gente está em constante aprendizagem. Só que a gente pode aprender pelo amor ou pela dor. Painho dizia, né, que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, ele sempre sinalizava isso, né? Às vezes ele falava, se não aprender em casa, vai aprender na rua da pior forma possível. Porque realmente, às vezes, os pais querem ensinar pra gente, né, algumas coisas de forma amorosa, cuidado com isso, cuidado com aquilo faz mal, e às vezes a gente não ouve, né, e quando chega na rua, a gente aprende da pior forma possível, né, aprende sofrendo, aprende sendo punido por alguém ou por algo. Então sim, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Muitas vezes as pessoas que nos amam querem que a gente aprenda pelo amor, né, mas nem sempre é possível. E eu vou falar, inclusive, mais lá na frente sobre isso, que às vezes a família quer que a gente só aprenda pelo amor. Mas aprender pela dor também é necessário, sabe? Só um momentinho, gente. Desculpem.
Então, assim, aprender pela dor também é necessário, né? A gente também precisa aprender. E eu ouso dizer que quando a gente aprende pela dor, a gente aprende até mais, né? A gente aprende mais e melhor. Quando a gente sofre e tal, na hora, geralmente a gente não consegue fazer essa reflexão. Mas assim, com o amor, às vezes a gente não dá tanto valor. E aí, com a dor, a gente consegue realmente depois, nem sempre todo mundo consegue, mas depois a gente consegue refletir. E algumas pessoas precisam também, né, de acompanhamento, que eu vou falar mais à frente. Bom, então, como eu disse, a dor ensina mais. Vou dar um exemplo assim, bem simplesinho para vocês entenderem. Às vezes as pessoas falam tanto, você tem que se exercitar, falando muito da minha rotina agora, né? Você tem que se exercitar, você tem que se exercitar. A pessoa não se exercita. É perfeito, não tem nenhum motivo para não se exercitar. Não tem nenhum problema físico, não tem nada que impeça de exercitar. Aí chega, depois adquire um problema e não pode se exercitar. Então, eu, por exemplo, valorizo muito o exercício físico, porque além de saber que é bom para a saúde, eu tive uma deficiência temporária, então eu perdi a força e o movimento de uma perna. Eu sei o que é não poder se movimentar. E talvez justamente por eu saber o que é não poder se movimentar, por eu ter perdido a força e o movimento da perna na adolescência, que é uma fase tão complicada, né? Na adolescência ficar sem um movimento, hoje eu valorizo tanto o movimento. Então tá vendo como a gente aprende muito com a dor? Bem-vinda, Dani, bem-vinda, Mi, obrigada pela sua presença, muito bom te ter aqui. Então, esse é um exemplo simples de que às vezes a gente aprende mais com a dor do que com o amor, né? Poderia ir todos os médicos, todo mundo falar que é importante se exercitar, mas talvez se eu não tivesse sido impedida de me exercitar, eu não valorizasse tanto, né? Eu sempre gostei muito de dançar e quando eu tive a deficiência temporária eu não podia dançar. E aquilo foi muito doloroso pra mim. Assim que eu tive alta, foi a primeira coisa que eu fiz, me matricular numa academia e fazer aulas de danças, aulas de movimentos, boxe e tal, porque eu tava querendo meio que correr atrás do tempo que eu perdi por não poder me movimentar. Então, só um exemplo aí pra vocês verem que realmente a gente aprende mais com a dor, tá? E aqui eu não tô dizendo, gente, vai todo mundo sofrer pra aprender, gente, não é isso. A vida vai se encarregar, né? Sempre se encarrega de trazer sofrimentos pra gente, infelizmente. Mas vamos pensar pelo lado positivo, a gente aprende muito com eles. Bom, e falando em positivo, uma outra questão é, tudo tem um lado positivo e negativo. Mesmo que a gente não veja e reconheça naquele momento, sempre tem um lado positivo e negativo. Por exemplo, no meu caso aí da deficiência, como assim que a deficiência tem um lado positivo? Teve várias coisas positivas. No momento eu não enxergava, no momento eu sofria muito, mas eu aprendi muito e hoje eu enxergo vários pontos positivos da deficiência que eu tive, como também da depressão, como de várias outras questões. Então tudo, gente, tem um lado positivo e negativo. Basta a gente ter um olhar sensível para analisar. Eu sei que no momento que a gente está vivendo, né, no momento que a gente está vivendo aquele sofrimento, seja qual for, é muito difícil a gente fazer essa reflexão. Então, se eu disser pra vocês, não, quando eu estava com a deficiência, eu refleti muito sobre o lado positivo. Mentira, hipocrisia minha. Eu era adolescente, eu não tinha essa consciência. Eu tava sofrendo muito, tanto que eu entrei em depressão. Mas hoje eu consigo fazer essa análise. Hoje, como adulta, eu consigo fazer essa análise. Então, no momento do sofrimento, é muito difícil. Mas, se você, por exemplo, às vezes você consegue no momento do sofrimento se você tiver um acompanhamento, por exemplo, de um psicólogo, de algum profissional ali, mas é muito difícil. Mas depois, com certeza, você vai ver que teve lados positivos sim. E às vezes mais do que a gente pensa, né, do que a gente imagina. É bem assim, isso mesmo, Dani. Na hora a gente não consegue enxergar, né? Mas depois a gente vê. Tudo, gente, tudo na vida. Até as coisas que a gente acha maravilhosa, às vezes pode ter um lado negativo também, tá? A gente fala, não, vou pra tal lugar, vou fazer tal coisa que eu amo e tal. Às vezes tem uma coisinha ali, como costumam se dizer assim, a gente não pode viver no melhor dos mundos, né? A gente não pode ter tudo. Então às vezes tem uma coisa boa, tem uma coisa ruim ali no meio, né? Bom, uma outra questão que eu queria que vocês refletissem é que eu acredito, e aí se vocês não acreditam, tudo bem, mas eu acredito que nada é em vão.
Tudo nessa vida tem um motivo para acontecer. E se a gente mudar uma vírgula da nossa história, a gente muda todo o futuro dela. Eu trouxe um exemplo aqui que para mim é muito ilustrativo disso, que é, eu ouço muito. Para me formar em pedagogia, eu passei por 3 faculdades. E hoje eu não ouço mais, que as pessoas já sabem que eu não ligo para isso. Mas durante a graduação eu vi muita gente dizendo: você tá perdendo tempo, como assim você passou por 3 faculdades para se formar? Você levou mais tempo do que o necessário. O curso de pedagogia são 4 anos, eu levei 5 anos para me formar. Muita gente me criticou, me chamou de louca por eu atrasar a minha formação. Mas para mim, nada é em vão. Então, só um resuminho para vocês entenderem o que foi essas 3 faculdades que eu passei. O primeiro vestibular que eu fiz para administração, porque eu trabalhava no financeiro de uma empresa. E eu queria fazer faculdade, mas a gestão da empresa disse: ó, só te libero se você fizer o ADM ou contabilidade. Entre ADM e contabilidade eu preferi a ADM. Mas realmente a gestão da empresa queria que eu fizesse contabilidade. E aí continuou pegando no meu pé do mesmo jeito, não adiantou muito. Só que eu fiz 2 semestres de administração. Depois eu saí dessa empresa, e quando eu saí dessa empresa eu fiquei: agora eu vou fazer o que eu quero. Fiquei ainda em dúvida entre pedagogia, história, matemática, que são as áreas que eu gosto, né? Nas áreas de educação. E também fiquei em dúvida relacionada a temas da tecnologia, né? Que eu gosto também. Mas aí, conversando muito com professores, meu marido também me ajudou muito, eu resolvi fazer pedagogia. Fiz pedagogia, fui para uma faculdade particular. Quando eu tinha, acho que uns 3 semestres na faculdade particular, eu passei na UFBA e transferi para a UFBA. Então, nisso foram 3 faculdades. Fiz 2 semestres de administração, né? Depois fiz a pedagogia numa faculdade particular. Depois passei na UFBA e transferi para a UFBA. Todas essas transferências, todas essas mudanças, as pessoas me taxaram de louca, de dizer: como é que você faz isso? Você tá perdendo tempo. Primeiro porque eu fiz 2 semestres de administração e a gente falava: ah, não, porque você não termina a administração depois de pedagogia. Como assim? Eu ia jogar 3 anos da minha vida no lixo só pra dizer que eu terminei a administração? Só pra dizer que eu não joguei 2 semestres fora? É melhor 2 semestres, que era 1 ano, do que 3 anos a mais em um curso que eu não queria. E depois da faculdade particular para a UFBA, muita gente falou: a UFBA vai te atrasar, a UFBA sempre tem greve. Eu peguei 2 greves na UFBA, que atrasou muito minha formação. Mas paciência, eu não me arrependo nem um pingo de nada que eu fiz. E por que eu usei esse exemplo? Porque muita gente disse que foi besteira tudo que eu fiz, mas para mim nada é em vão. E aí eu sei as aprendizagens, tudo que eu aprendi em ADM, que eu posso usar hoje, tudo que eu aprendi na FISBA, que foi a faculdade que eu fiz particular, pedagogia. Eu sou muito grata por todos os professores dessas 2 faculdades que eu passei, a de administração e a de pedagogia. Então eu aprendi muita coisa, eu conheci muita gente especial. E aí eu vou além, eu conheci o meu marido nessa jornada. Então talvez, se eu não tivesse feito essa jornada de ter passado por 3 faculdades diferentes, talvez eu não tivesse conhecido meu marido. Então, para mim, nada é em vão. Tem sofrimentos que são necessários, tem perdas que são necessárias, porque muita gente considerou eu ter passado por 3 faculdades diferentes ser perda de tempo. Paciência, perdi de um lado, ganhei de outro. E eu, muitas vezes, quando alguém fala isso, eu abuso dizendo: conheci professores maravilhosos, conheci colegas maravilhosos, a aprendizagem que eu tive em cada uma dessas faculdades nada vai me tirar. E conheci o meu marido, que eu tô há 11 anos juntas. Então, sim, nada em vão. Talvez se eu não tivesse feito a administração, que foi onde eu conheci meu marido, talvez eu não estaria com ele até hoje. Então, sim, valorize cada coisa, por mais estranha que ela pareça, por mais perda de tempo que pareça. Hoje eu pratico a gratidão diariamente. E eu recomendo que todo mundo faça, porque faz muito bem. Gente, bem-vinda todo mundo que tá chegando. Bem-vinda, Jana. Ai, gente, que bom ver vocês por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, assim, não podemos controlar tudo nem todos. E isso é um dos motivos que faz a gente sofrer. Porque às vezes a gente sofre não é por algo que a gente fez, é por algo que alguém fez ou deixou de fazer. Mas é fato, a gente não consegue controlar tudo e todos. Não tem como a gente controlar o mundo. E por isso a gente sofre.
Ah, a gente não tem como controlar o que é que nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso marido, nosso irmão, não tem como controlar tudo. No máximo a gente pode tentar ali amenizar, conversar, mas não tem como controlar tudo. A gente não tem como controlar as coisas, né? Os fenômenos da natureza, se vai chover, se vai fazer sol. E aí às vezes a gente sofre por essas coisas que a gente não pode controlar. Às vezes tem até aquela frase, né? Aceita que dói menos. É mais ou menos isso. A gente não controla tudo. Então, às vezes a gente sofre porque quer controlar tudo. E isso é bem interessante porque às vezes a gente quer controlar por amor. Às vezes a gente quer dizer o que o outro vai fazer, ou dizer o que o outro tem que fazer ou não fazer por amor. Mas a mudança, gente, é uma coisa, é uma porta que só abre pelo lado de dentro. Por mais que você queira mudar seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, pra ajudar, se ele não quiser, não vai conseguir. Então, sim, a gente tem que entender que sofrimentos existem e que muitos sofrimentos são causados porque a gente não consegue controlar tudo. Garganta secou. Mas vamos lá. E ainda nesse tópico de a gente não consegue controlar tudo, tem uma questão, que muitos dos nossos sofrimentos é pelo que os outros fazem com a gente, né? E assim, o que os outros fazem com a gente, hoje eu costumo dizer que o que você faz comigo é responsabilidade sua, não é minha, né? Só que assim, a gente tem que entender... Boa noite, Julie! Bem-vinda, meu amor. A gente tem que entender o seguinte, que às vezes as pessoas te ferem, às vezes as pessoas nos ferem sem querer. Sem querer, não é a intenção dela. Às vezes aquilo ali te fere e a pessoa nem sabe que te fere. Às vezes a pessoa é insensível mesmo, às vezes a pessoa não faz por maldade, é sem querer. Mas também tem pessoas que ferem por prazer, infelizmente, né? A nossa sociedade é uma sociedade humana muito desumana. Então tem gente que tem prazer em fazer o outro chorar, em falar barbaridades, em ser egoísta, em tratar mal. Tem gente, sim, que tem prazer nisso. Mas tem gente que faz sem querer. Então a gente tem que tentar entender, aceitar e conviver com isso. A gente vai ser machucado na jornada da vida. Seja por situações que a gente mesmo faça, seja por situações que outras pessoas façam, ou seja situações que a gente não controla, né, da natureza, da situação. Agora tem uma terceira coisa, né? Eu falei aí, quando não tem gente que é sem querer, tem gente que é por prazer, mas tem uma terceira coisa que acho que envolve as duas primeiras. A gente só dá o que tem. Então, se a gente se a pessoa tá te fazendo raiva, tá te dando sentimentos ruins, infelizmente, às vezes é isso que ela tem lá dentro. E você não tem culpa. Então, a gente tem que parar de se culpar pelo que o outro faz. O outro quer te ofender, talvez ele só tenha ofensa dentro dele. O outro quer te tratar mal, talvez ele só saiba fazer isso, ou ele só tenha sido tratado assim. Então, cada um dá o que tem. Cada um oferece o que tem. Eu costumo dizer, antes, né, uma frase que eu mudei um pouco, quando eu era mais nova, principalmente na adolescência, eu costumava dizer que eu era um espelho. Em algumas situações eu ainda sou, mas eu costumava dizer que eu era um espelho. Do jeito que você me tratava, eu ia te tratar. Se você me tratar mal, eu vou te tratar mal. Se você me tratar bem, eu vou te tratar bem. Mas eu hoje aprendi a tratar o mal com o bem. Então, quer morrer, morra com seu próprio veneno, sabe? Então, a pessoa que tá me fazendo ali mal, ou eu dou o ignorar como resposta, ou eu dou o que eu tenho de melhor dentro de mim, né? Dos dois, a pessoa vai ficar com mais raiva de mim, porque ela tá me tratando mal e eu tô tratando bem, ou simplesmente ela pode ser meio que amolecido por aquele amor, porque o amor transforma. Então, gente, as pessoas só dão o que tem dentro de si. E eu prefiro dar amor, mas nem todo mundo é assim. E às vezes a pessoa não percebe. Às vezes a pessoa é tão rancorosa, tão invejosa, tem tanta coisa ruim que não foi trabalhada dentro dela, que acaba transbordando isso para os outros e fazendo mal para os outros. Então não deixe que o outro te faça tão mal. Porque o que ele faz é responsabilidade dele, mas o que você faz com o que ele te faz, aí a responsabilidade é sua. E como falou tudo, obrigada, Julie, que bom que você concorda. É bem isso, gente, porque assim, às vezes a gente quer, por raiva mesmo, a gente tá sofrendo, a gente quer pagar o mal com o mal, e não é a melhor solução, não é. Ó, Julie falando aqui, o mal por si só se destrói exatamente, né?
Tem uma frase, eu não lembro de quem é, que fala que a raiva é como se você tomasse um veneno e quisesse que o outro morresse, porque faz mal a você, né? Por mais que você esteja com raiva de alguém que te fez mal, a raiva tá te fazendo mal. E existem vários estudos que provam que quando você sente raiva, afeta a sua saúde física. Então pode afetar aí um problema de gastrite, vários outros problemas que às vezes a gente pensa que é uma questão física, mas é uma questão emocional. Então, cuide mais do que você sente, do que você faz com o que acontece com você. Você não tem como controlar o que vão fazer com você, mas você tem como controlar o que você vai fazer com o que os outros fazem com você. É meio complexo, mas é verdade. Bom, E outra coisa que eu queria trazer aqui pra vocês é que muita gente não gosta de sofrer, acho que ninguém gosta de sofrer, né? A gente tenta fugir do sofrimento, mas a mais pura verdade, eu posso dizer isso com conhecimento de causa. Sofrimentos e desafios nos deixam mais fortes. Eu lembro que quando eu tava na adolescência, muita gente dizia que eu não tinha a mente da idade que eu tinha. Né, que eu parecia ser mais velha. Inclusive, o meu marido é mais velho do que eu. Quando ele me conheceu, ele achava que eu era mais velha, não pela aparência, mas pela idade, pela mentalidade, né? Quando ele soube a minha idade, ele achava que eu era mais velha. Porque, assim, o sofrimento e os desafios nos deixam mais fortes e nos amadurecem. Eu considero que eu amadureci muito cedo e muito rápido. De certa forma, perdi um pouco das coisas boas de infância e adolescência, mas eu amadureci muito fácil, muito rápido, por causa do sofrimento e dos desafios. Porque, às vezes, uma adolescência maravilhosa, uma infância maravilhosa, uma vida maravilhosa deixa a gente frágil. Porque se a gente não passa por desafios, se a gente não passa por problemas, se a gente não passa por sofrimentos, a gente às vezes fica fraco e aí quando vem um sofrimento a gente não sabe nem o que fazer, né? Eu falei isso na live de deficiência, né? Eu tinha perdido um pouco isso, mas como eu lembrei isso na live de deficiência, eu tenho retomado muito isso. Quando eu tô com uma coisa que parece muito difícil de resolver, quando eu tô sofrendo muito, quando eu tô assim, meio que desesperada por alguma coisa, eu penso, eu venci uma deficiência? Como assim eu venci uma deficiência e não vou vencer isso? Seja o que for isso. Seja um problema físico, um problema de saúde, pode ser um problema de trabalho, não sei. Eu sempre começo a pensar isso. Poxa, eu venci uma deficiência temporária, tudo bem que ela era temporária, mas o médico me desenganou. O médico disse que eu ia ter que aprender a viver com dor, que não tinha jeito. Ele não falou sobre o movimento, sobre a perda do movimento, porque quando ele me falou isso eu ainda não tinha perdido o movimento. Eu só sentia muita dor. E ele disse, não tem jeito, você vai viver o resto da vida com dor e cheia de medicação. Então eu fui desenganada ali por um médico. E mesmo assim eu venci. Então se eu venci aquilo... eu sempre uso isso para me fortalecer para vencer as outras coisas. Mas uma pessoa que não passou por um problema como o meu, pode ser que seja um pouco mais fraca para outros problemas. Não que eu seja melhor ou pior do que essa pessoa, mas sim, isso me fortaleceu. No momento foi muito duro, foi muito difícil, mas me fortaleceu. Então, desafios e sofrimentos deixam a gente mais forte. E aí, eu não posso deixar de falar, como profissional da educação, apaixonada que eu sou por fazer meus alunos evoluírem, é que cuidados, mães, pais, avós, uma super proteção. Porque às vezes a gente tem tanto amor, a gente protege tanto que a gente deixa a criança frágil. A gente não vai estar aqui a vida toda. Então, às vezes, o pai e a mãe protegem tanto aquela criança porque não quer que ela sofra, mas infelizmente aquela criança vai crescer, vai casar, você infelizmente não vai estar vivo a vida toda para proteger ele. E quando ele se vê de frente de um desafio e que não tiver papai e mamãe para proteger, ele não vai saber o que fazer. Então, cuidado com a superproteção, né? Eu, apesar de ser taxada de dengosa, sempre fui taxada de dengosa e sei que sou sim, mas eu tive muitas experiências negativas, muitos sofrimentos que me fortaleceram, né? E assim, não tive essa super proteção. E o fato é que eu amadureci mais rápido,
E como eu amadureci mais rápido, eu de certa forma me sinto mais forte. Lógico que eu tenho minhas fragilidades até hoje, por isso que eu vivo em constante estudo e busca de evolução. Mas talvez se eu não tivesse sofrido, eu talvez não tivesse nem tivesse aqui buscando evolução, né? E hoje eu tento buscar evolução e fazer todos que estão próximos de mim evoluir. Lógico, tem muitos que não querem, tem muitos que me acham chata quando eu pego no pé, quando eu falo, rapaz, isso tá errado, não faz assim não, eu já estudei sobre isso tá errado, a forma que você tá fazendo não vai dar certo. Ou então, quando eu falo assim, ai, vamos fazer isso, que isso é muito bom pra saúde, que isso é muito bom pra sua mente, as pessoas não querem ouvir. E aí eu não posso fazer nada. Mas eu procuro hoje ser a minha melhor versão e ao mesmo tempo ser exemplo para outras pessoas. Se os adultos não quiserem me ouvir, se meus alunos me ouvem, para mim eu já tô ganha. Mas a minha intenção, quando eu uso aqui o Instagram, é também atingir os pais, as famílias, atingir todo mundo. Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, meus alunos falando, Pro, eu tô lendo um livro e tal, vou começar a ler mais, porque eu tô vendo que a senhora tá lendo mais. Ou então, agora que meus alunos, em setembro, no mês passado, eles pediram para ter, na plataforma de ensino, aulas com movimento do corpo. Então, hoje a gente tem lá na plataforma de ensino, tanto ao vivo, como eu tô montando material também para ficar gravado, para que eles movimentem o corpo, porque de tanto eles me verem treinando de segunda a segunda, eles começaram a querer fazer isso. Eu tenho um vídeo aqui no Instagram, eu recomendo que quem não viu veja, que foi uma aluna minha botando a bonequinha dela para se exercitar e dizendo, como minha Pro se exercita, eu também quero cuidar da saúde. Então a gente é exemplo o tempo todo, sem a gente querer. Tudo que a gente faz é aquela coisa, no exemplo arrasta. Né? O conselho, a orientação pode até tentar convencer alguém, mas o exemplo arrasta. E eu uso o exemplo para isso. Eu uso os meus sofrimentos, as coisas ruins para melhorar a minha vida e melhorar a vida de todos que estão à minha volta. Mas nem todo mundo quer ouvir, né, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Boa noite, Elton. Obrigada, Sabrina. Peraí, eu cliquei aqui sem querer. Bem-vindo, gente, todo mundo que tá chegando. Que live maravilhosa, parabéns, Thaís. Obrigada, Jana, Sami, obrigada também pelo carinho. Então, eu quero que vocês entendam, e aí, quem é novo, pense que sofrimento não é em vão e que fortalece você se você está passando por um sofrimento agora. E quem é mãe, quem é pai, tem criança em casa, cuidado para não proteger demais e tornar um adulto frágil, porque a gente está com uma sociedade cheia de adulto frágil. Bom, para eu não me perder aqui, deixa eu olhar. Bom, uma outra coisa que eu disse que eu ia trazer aqui, uns exemplos da minha vida e o que eu aprendi, como eu uso isso. Eu já falei aqui várias vezes para vocês sobre a deficiência, como eu falei aqui agora, que eu tive uma deficiência temporária aos 15 anos, 15 até os 17 mais ou menos. E que eu acho que eu já falei na outra live também sobre que eu sempre tive a saúde frágil. Eu sempre fui uma pessoa que só vivia indo para o hospital, só vivia ficando doente. E hoje eu não sei ao certo se é a soma de duas coisas ou se era uma coisa só em cada momento separado. Mas hoje eu tenho consciência que era ali a imunidade baixa, mas também o emocional fragilizado. Porque às vezes a gente não acredita ou às vezes a gente desconfia de quem passa mal por emocional. É frescura. Não é, gente. Quando você passa mal por depressão, quando você passa mal por ansiedade, quando você passa mal porque você tá muito triste, isso o corpo realmente sente. Se você tá com dor de cabeça de estresse, a dor de cabeça tá ali. Se você desmaia por causa de uma emoção ruim ou boa, você desmaiou. Então, é de fato, não é fingimento, como eu sempre ouvi. Mas eu sempre tive a emoção frágil e a saúde frágil, por isso eu vivia doente. Eu tive várias experiências de ficar internada e até a coisa boa faz a gente passar mal. Eu lembro que teve uma vez que eu tava internada e eu fiquei tão feliz que eu ia receber alta que o que é que aconteceu? Eu passei mal e não pude receber alta. Então, às vezes, até a emoção, a sensação boa pode fazer a gente se sentir mal. Então, a minha experiência ruim com saúde e com a deficiência temporária me mostraram e me ensinaram a ser o que eu sou hoje. Se hoje eu faço atividade física todos os dias,
se hoje eu cuido mais da minha alimentação, se hoje eu tô procurando ser acompanhada por nutricionista, se hoje eu tô deixando de lado algumas besteiras que eu sempre comi, eu sempre tive alimentação de criança. Salgadinho, biscoito recheado, refrigerante e por aí vai. Nescau, viciada em Nescau. Então, se hoje eu venho mudando tudo isso, é porque eu sei o quanto eu sofri. E se hoje, por exemplo, eu tô trabalhando com a doTERRA, tô usando a doTERRA na minha vida, foi também por isso. Eu lembro que eu descobri a doTERRA enquanto eu estava buscando formas naturais de cuidar da minha saúde. Eu tenho enxaqueca desde os 8 anos e o enxaqueca é considerado sem cura, eu não aguentava mais ficar tomando tanta medicação. Eu tomei muita medicação, até morfina, tarja preta, por causa da deficiência temporária, por causa da depressão na adolescência. Então tudo isso foram experiências ruins, tomar muita medicação, ter vários problemas de saúde, viver em hospital, tomando soro, eu tenho um pânico de agulha. Foram experiências ruins, mas o que é que ela fez hoje comigo? Eu não deixo mais de fazer atividade física, tanto pela saúde, como também eu tive uma época que eu não podia fazer, porque eu não tinha força nem movimento na perna. Então hoje eu corro atrás do prejuízo e porque eu quero viver melhor, eu quero ter uma saúde melhor. E eu já tô sentindo esse reflexo, né? Antes não, eu enrolava, começava, parava, fazia a reeducação, depois voltava com minha besteira. Esse ano eu botei como foco mudar completamente meus hábitos alimentares, meus hábitos de saúde. E para vocês terem noção, desde que eu comecei a fazer isso no finalzinho do ano passado. Eu conheci a doTERRA em novembro do ano passado, de lá pra cá eu não parei mais de usar os óleos essenciais. E hoje eu posso dizer que minha saúde e meu emocional é muito mais fortalecido. Eu sempre ficava doente, todo ano eu ficava várias vezes gripada. Quem é meu aluno sabe que eu pegava gripe, pegava virose dos alunos, pegava conjuntivite dos alunos, tudo que os alunos chegassem que fosse contagioso, eu pegava com facilidade, por causa da imunidade baixa. Esse ano eu fiquei com muito medo do coronavírus por causa disso. Mas a última vez que eu fiquei doente foi em fevereiro. Samile que tá aqui, não sei se ela lembra, mas a gente tinha marcado de ir no carnaval, sair todo mundo no bloco e tal. E eu fiquei com infecção intestinal 2 dias antes do dia que a gente ia sair. Ainda fui para o evento, né, para o bloquinho que a gente tinha combinado, com a infecção intestinal, mas estava bem melhor. Só que foi algo que eu comi, não era questão de fraqueza, de imunidade baixa, nem nada disso. Então, essa foi a última vez que eu fiquei doente. De lá pra cá, eu não fiquei mais. Minha enxaqueca tá mais fraca, eu quase não tenho crise, meu período menstrual tá melhor. Então, tudo que eu tô mudando, alimentação, atividade física, usando produtos naturais para cuidar da minha saúde física, emocional e mental, estão fazendo efeito. Mas por que eu hoje busco tão nova? Porque muita gente fala, você tá tão nova se preocupando com isso? Sim, eu me preocupo hoje porque eu não quero me preocupar lá na frente. Eu quero ter uma velhice saudável, eu quero ter uma vida mais saudável. Mas isso é reflexo de tudo que eu sofri. E a depressão e a fragilidade emocional. A depressão e a fragilidade emocional, a depressão foi na adolescência, foi no mesmo período da deficiência temporária. No momento que eu fui, eu achava que era por causa do momento, né, daquele sofrimento do momento, né, eu tava sofrendo uma adolescente, perder a força, o movimento da perna, tomar um monte de medicação, não poder andar sozinha, todo aquele processo, engordei bastante por causa da medicação, todo aquele processo, eu achei que eu entrei em depressão por causa disso, mas não, aquilo ali foi só o estopim, sabe, a última faísca, porque eu já tinha vários problemas emocionais não tratados, não resolvidos, uma fragilidade emocional muito grande. E aquilo ali só fez piorar. Quando eu fiz a terapia, foi que eu vim descobrir várias falhas ali no meu emocional. Fiz a terapia, fiz tudo direitinho, graças a Deus me recuperei da depressão, né? Eu até hoje tomo muito cuidado, mas tive a alta. Só que o que a depressão e a fragilidade emocional fez? A partir do momento que eu fui ficando adulta, eu comecei a querer cada vez mais entender sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento pessoal, como faço para controlar mais minhas emoções, como faço para não ser dominada pelas emoções, como faço para não ser tão frágil emocionalmente. E, inclusive, a busca por atividade física é uma forma também, porque existem várias pesquisas que mostram que quando você faz atividade física, você libera alguns hormônios, algumas substâncias no nosso organismo que controla melhor as nossas emoções. Inclusive, é preventivo para depressão, né?
E a busca também pela doTERRA, os óleos essenciais da doTERRA, porque ali eu consigo controlar, tem óleos específicos, como o Mix Balance, que assim é meu salva-vidas. Eu tô muito mal, eu pego o Mix Balance, inalo e realmente eu vou me recompondo. Então, toda a fragilidade emocional que eu tive de infância e adolescência, choro fácil, ser taxada como dengosa, ser apontada por tudo, julgada demais pela depressão, me ensinou a aprender a cuidar mais das minhas emoções. E se hoje eu estudo desenvolvimento pessoal e é tão forte isso em mim que eu estudo desenvolvimento pessoal para mim e para os meus alunos. Eu aplico o desenvolvimento pessoal na orientação educacional individualizada com meus alunos. Eu aplico o desenvolvimento pessoal com os meus alunos na plataforma de ensino, nas aulas online. Então, roda e vira um assunto ou outro que eu coloco ali, eu desenvolvo isso, uma atividade ou outra, como eu trabalho muito com habilidades, eu trabalho a habilidade deles de se expressarem, de saberem não julgar e não se importar tanto com o julgamento, que é uma via de mão dupla, né? Porque às vezes a gente se preocupa só em, o que é que eu vou fazer se eu for julgado? Mas a gente também tem que ensinar a criança a não julgar tanto, a praticar empatia. Então eu vou fazendo várias questões de desenvolvimento pessoal com os meus alunos também. Mas por que eu tenho isso? Porque eu sofri muito por não ter um desenvolvimento pessoal tão bem elaborado, tão bem, desenvolvimento pessoal e emocional tão bem desenvolvido, né? Muito bom, obrigada, Julie. Gente, quem tá chegando aí depois, bem-vindo também. E assim, uma coisa que eu aprendi, né, é que a gente não vai viver anos suficientes para aprender tudo por conta própria. Então você não vai viver o suficiente para ter todas as experiências possíveis para aprender tudo. A gente tem que aprender com as experiências dos outros também. E eu tenho feito muito isso, principalmente com a minha família. Então, um dos motivos que eu venho buscando também venho buscando cuidar da minha saúde, é porque na minha família, como eu costumo dizer, né, minha genética não é das melhores. Eu tenho milhões de problemas de saúde registrados na minha família. Eu vou esperar para saber no sorteio qual é que vai vir para mim? Não. Então, durante um bom tempo, eu vivia fazendo check-up o tempo todo e hoje eu faço um cuidado preventivo com minha saúde justamente por isso. A genética não é boa. Eu tenho genética de diabetes, eu tenho genética de problema de coração, colesterol e a lista é infinita, né? Então, assim, eu vou esperar? Vou pagar para ver? Não. Então, se eu sei que certas coisas podem trazer as doenças que já tem na minha família, por que eu não vou me prevenir? E isso vale também para outras experiências. Sei lá, vou dar exemplos aqui bem geral, porque eu não quero que ninguém causar problemas depois. Mas vamos dizer assim, se eu vi que alguém que eu conheço engravidou muito cedo, eu não quero engravidar cedo. Então eu uso aquilo ali, não, peraí, vamos ver o que ela vacilou, o que é que não deu certo, o que foi que faltou fazer. Então a gente tem que aprender com o erro dos outros também, com a experiência ruim dos outros. Tudo que eu vejo que eu não quero para minha vida, eu tento aprender com aquilo e evitar, estudar formas de que aquilo não aconteça. Então a gente não vai viver o suficiente para aprender tudo, para ter todas as experiências, e a gente não precisa pagar para ver quando a gente sabe que a gente pode evitar. Então muitas coisas de minha família, de meus amigos, de pessoas ao redor, às vezes nem amigo, mas tem alguma proximidade, eu busco aquilo ali como aprendizagem. Até o sofrimento do outro também pode nos ensinar. Mas para isso, você vai ter que estar sensível e aberto a aprender. Porque quando o sofrimento é nosso, é mais fácil a gente aprender. Mas quando o sofrimento é do outro, se você não tiver um olhar sensível, passa despercebido e é uma excelente oportunidade de aprendizagem jogada fora. Então, observem as coisas que acontecem ao seu redor. Na sua família, entre amigos, até na TV, gente. Às vezes uma notícia que acontece na TV, aí você percebe, não, aquilo ali, a pessoa aconteceu aquilo, porque, se ela fizesse daquele jeito diferente, não aconteceria. Então, tentem aprender a todo momento. Eu sou suspeita por causa da minha formação e que eu sou apaixonada por aprendizagem, mas é o que eu recomendo para todo mundo, gente. Aprenda nos mínimos detalhes, porque tudo nessa vida ensina. Bom, e uma reflexão que eu quero fazer com vocês é o seguinte: uma experiência ruim pode dar frutos ruins ou frutos bons. Depende de como você ressignifica isso. Hoje mesmo saiu um vídeo no meu canal do YouTube
falando sobre orientação educacional e como eu trabalho ali com os alunos para que eles ressignifiquem as experiências que eles tiveram. Mas nem sempre a gente consegue sozinho, por isso existe a orientação educacional, por isso existe o atendimento psicológico, entre outros profissionais. Mas às vezes a gente consegue sozinho. O que acontece? Você tem uma experiência ruim, pode ter um fruto bom ou um fruto ruim. Um exemplo que eu gosto muito de dar, e eu dou inclusive para os meus alunos, é uma história que eu não sei se é real ou não, de um pai que era bêbado, alcoólatra, bebia muito, não sustentava a família, só vivia nos bares e tal. E quando chegava em casa ainda espancava a mãe. E ele teve um filho gêmeos. A mãe morreu e esses 2 filhos gêmeos foram abandonados. Cada um seguia um caminho completamente diferente, nunca se encontraram. E a história conta que um dos gêmeos seguiu o mesmo caminho do pai. Bebia muito, não ficava em emprego nenhum, batia nas namoradas, mulheres que tinha e vivia péssimo na vida, né? Não tinha perspectiva de vida. E quando alguém perguntou a ele por que ele era assim, e ele disse: foi a única forma que eu aprendi de viver. Eu aprendi isso com meu pai. Então ele pegou uma experiência ruim e não ressignificou, ele simplesmente imitou, ele reproduziu. E o outro filho gêmeos estudou, foi para a faculdade, virou palestrante motivacional e usava a experiência ruim dele para motivar e modificar a vida dele e a dos outros. E quando perguntaram a ele o que motivou ele a trabalhar com desenvolvimento pessoal e motivação de outras pessoas, a resposta foi a mesma do irmão. Eu tive um pai alcoólatra que me fez muito mal e eu decidi fazer o caminho justamente o oposto. Então eu uso esse exemplo para mostrar que uma experiência ruim, vindo de outra pessoa ou que foi diretamente com você, eu uso dos pais porque muitas vezes a gente reproduz e é natural, né? É da ordem natural da vida, digamos assim, a gente meio que aprender com os pais. Mas o que um pai, uma mãe, um irmão, um tio, o que for, ou até você mesmo viveu de ruim, você tem que ressignificar, porque o que você viveu de ruim pode transformar uma pessoa boa ou pode transformar em uma pessoa ruim. Você pode reproduzir aquilo ou você pode justamente não querer jamais ser aquilo. Então, o filho de uma pessoa alcoólatra pode ser alcoólatra também ou pode detestar álcool, porque não quer viver aquilo, entende? Então, a experiência ruim, ela pode ser uma coisa ou outra, mas depende de como você ressignifica. E falando em ressignificar, nem todo mundo consegue fazer isso sozinho. Então, quem consegue fazer sozinho, agradece a Deus e faz, ressignifica. Mas se você não consegue, procura ajuda de um profissional. E aí pode ser, como eu falei aqui, né, no caso de criança, adolescente, às vezes um orientador educacional como eu sou, ajuda, resolve a viver com aquele conflito, a saber o que fazer naquele conflito. A gente trabalha com questionamentos, atividades já pensadas para criança e adolescente. Mas até criança e adolescente que chegam às vezes para mim para orientação, eu vejo que mesmo assim precisa de um psicólogo. Nós como adultos às vezes precisamos de um psicólogo, de um psiquiatra e tá tudo bem, tá? Não é um problema, você não é louco por causa disso. Mas a gente tem que aprender a ressignificar os traumas. Sim, é difícil. E eu tô falando isso e eu tenho muito trauma. Vários, graças a Deus, eu já superei. Mas nem todos eu superei. Eu ainda estou nessa luta de superar meus traumas. Mas se eu ficar sentada, chorando, reclamando e lamentando tudo de ruim que aconteceu comigo, eu nunca vou avançar. Então, o que é que eu faço? Eu uso as experiências ruins para dar um passo mais à frente, para ser a minha melhor versão. E uma coisa que eu costumo dizer: eu não tô aqui para ser melhor do que ninguém, e é o que eu recomendo de você. Às vezes a inveja, às vezes a disputa, a sociedade capitalista e individualista e movida por competição, às vezes faz a gente querer ser melhor que o outro. Mas melhor do que ser melhor do que o outro, é melhor do que ser você, a sua melhor versão, ser melhor do que você ontem. E é isso que eu busco. Eu busco todo dia ser melhor do que eu era antes, ontem. E não preciso ser melhor do que ninguém, porque a minha luta é comigo mesmo, né? Minha luta é comigo mesmo. Então, sim, sofrimentos ensinam. Sim, nem tudo a gente vai conseguir superar sozinho. Às vezes a gente precisa de um profissional para isso. Mas sentar, chorar e lamentar
Não vai resolver. Agora é muito importante, respeite o momento do luto, respeite o momento do choro, respeite o momento até do desespero às vezes, mas volta a si, pensa, reflete e foca na solução, né? É uma coisa que eu gosto muito de falar com os meus alunos. Tá, o problema é esse, qual é a solução? Porque às vezes a gente só foca no problema. Eu não consigo fazer isso, porque a disse, aí bota um monte de desculpa. Esse é o problema. E diante desse problema, qual é a solução que você tem? Isso vale para todas as coisas da vida. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, gente, desculpa um avisinho aqui. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Que vocês reflitam sobre isso. Que de alguma forma as minhas experiências, as minhas reflexões ajudem vocês a refletir sobre as vidas de vocês, sobre as vidas das crianças e adolescentes que estão nas vidas de vocês, porque como eu falei, né, a superproteção é amor, sim, mas pode prejudicar o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente. E às vezes dói muito, com certeza dói ver uma criança, um adolescente sofrendo, mas é o momento deles e a gente tem que respeitar. A gente pode dar suporte, mas a gente não pode sofrer por eles, sabe? E uma coisa que eu esqueci de falar, né? Os sofrimentos que eu tive também serviram para eu saber em quem eu posso confiar, com quem eu posso contar. Porque quando a gente tá feliz, a gente tem um monte de pessoa ao nosso redor, né? E a gente nunca sabe quem é que a gente realmente pode confiar. Mas quando você está passando por um momento difícil, aí sim é que você sabe em quem você pode confiar e com quem você pode contar. Eu, quando tive a deficiência temporária, foi um momento que eu sofri muito, porque as pessoas que eu achava que me apoiar emocionalmente, não me apoiaram. Pelo contrário, algumas pessoas que eu achei que ia me apoiar emocionalmente foi quem me ajudou a me afundar mais ainda. Então eu sou muito grata por todo mundo que passou pela minha vida e sou grata até por quem me machucou, porque quem eu sou hoje é reflexo de tudo isso, sabe, gente? Então até as coisas ruins a gente tem que ser grato. Estava precisando ouvir isso. Ai, gente, que coisa boa, a melhor coisa do mundo é quando eu percebo que o que eu estou falando, que o que eu estou trazendo, que o conteúdo que eu estou trazendo para vocês ajudam vocês de alguma forma. Então, você dizer aí que era isso que você precisava ouvir, que te tocou de alguma forma, me deixa muito, muito, muito feliz. Ô, gente, eu tô mexendo no mouse ao invés de mexer na tela. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Eu não consigo ver o nome de quem é, né? Porque tá com o nome do IG, mas fico muito feliz, tá? Que eu tenha te ajudado de alguma forma. Ai, obrigada, Jana. Fico muito feliz que você gostou. Fiquei muito feliz também de ver vocês aqui, tá? Na live. Eu fico muito feliz quando vocês aparecem, quando vocês curtem o conteúdo, que eu faço com muito carinho. Gente, cada conteúdo que eu trago aqui pra vocês, eu paro, estudo, eu analiso. Às vezes eu demoro o tempo fazendo o roteiro pra fazer da melhor forma pra vocês, pra que realmente transforme. Pra mim não vale a pena eu trazer um conteúdo só porque eu acho interessante. Não, eu quero que o conteúdo ajude as pessoas que estão assistindo, ou ao vivo, ou que assista depois, mas que ajude. E é por isso que hoje eu digo aqui no Instagram, lá no meu canal do YouTube, que o meu foco é educação e desenvolvimento pessoal e que eu quero transformar outras vidas. Eu assumi isso como missão, ajudar as pessoas a ser a sua melhor versão, de criança a adulto. Verdade, amiga, os sofrimentos nos ensinam muito. Parabéns pela live. Muito obrigada mesmo. Gente, bem-vindo quem tá chegando depois. A gente tá no finalzinho, mas eu vou deixar essa live aqui no GTV, libero assim que terminar a live, né? Só o tempo do próprio Instagram liberar. E todas essas lives estão também sendo liberadas aos poucos no meu canal do YouTube. Então, se vocês ainda não conhecem o meu canal do YouTube, vai lá, que inclusive a live que eu falei sobre depressão na adolescência já tá lá. A live que eu falei sobre a deficiência que eu tive na adolescência também já tá lá. Relevem o choro, tá, gente? Teve essas duas últimas lives, foi um desafio pra mim. Na deficiência eu acho que eu fui um pouquinho mais chorona, mas segurei um pouco. Mas assim, foram lives difíceis pra mim de falar. Eu pensei muito em dividir esse conteúdo com vocês, mas eu deixei um pouco o meu sofrimento de lado para que o meu sofrimento ajudasse vocês. Trabalhei minhas emoções, como eu disse, né? Cheirei um pouco de balance antes de começar a live para ter condição emocional de falar.
não nego a vocês, hoje eu sinto que um alívio, porque eu sempre queria falar sobre esse tema, mas era cheia de medos de eu não conseguir, do que é que iam pensar. Mas eu liguei o dane-se em algumas questões e pensei, eu tô sendo egoísta, pensando só nas consequências que eu vou sofrer se um ou outro não gostar do que eu falar, ou se eu mexer muito com o meu emocional. Mas eu posso ajudar tanta gente com isso, porque eu vejo às vezes adolescentes passando por problemas e acham que são insuperáveis, e talvez ver que eu superei uma deficiência pode ajudar eles, ajudar as mães, ajudar os pais a refletirem também. Então eu acho que vale a pena dividir essas coisas com vocês. Isso mesmo, minha linda, obrigada. Meu amor, ADM do grupo. Obrigada, amor. É Tássia. Tá. É porque, assim, às vezes o nome, como é diferente, né? Eu fico sem saber. Obrigada, Tássia. Seja bem-vinda. Eu fico muito, muito, muito feliz. A Mia eu descobri um dia desse que era a Jana, né? Então, eu não sabia o nome do IG dela, né? E aí, esses dias que eu descobri que o cantinho da Mia era a Jana. Obrigada, Jana. Parabéns, meu amor. Ou só consegui entrar agora, depois vou assistir. Gosto muito do seu conteúdo. Poxa, muito, muito, muito obrigada. E você é minha conterrânea, né? Muito obrigada. Assista, gente. Quem chegou no final e que quiser ver o conteúdo, eu preparei com muito carinho. Gente, foi uma folha frente e verso de roteiro. Tá? Foi uma folha frente e verso de roteiro, estruturado bem organizadinho para ajudar vocês. Então, quem chegou no final, por favor, assista depois que vocês vão gostar. E, gente, se vocês ainda não viram as anteriores, o link do meu canal do YouTube fica aqui na minha bio, mas fica com o último vídeo, né? Então, o último vídeo que saiu hoje foi sobre orientação educacional. Mas vocês podem clicar lá, vai sair nesse vídeo, aí vocês vão no canal e fuça à vontade. Vai na playlist Lives do Instagram, que todas as lives que eu fiz aqui estão lá. E aí vocês vão poder escolher por conteúdo. Mas a continuidade, essa live é continuidade, de certa forma, da live que eu falei sobre deficiência temporária e sobre depressão. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu fico muito, muito feliz e lisonjeada quando vocês dizem que gostam, quando vocês dizem que te ajudou de alguma forma, né? Que tocou vocês de alguma forma. Quando Tássia falou que precisava ouvir isso, ganhei meu dia, viu? Ganhei muito meu dia. Fico muito feliz de ter tocado aí a vida de vocês de alguma forma. Parabéns, linda. Obrigada, Tássia. Obrigada, gente. Um beijo pra vocês, boa noite, fiquem bem, durmam bem, reflitam sobre o que eu falei e eu espero que vocês ressignifiquem os sofrimentos das vidas de vocês. E quem precisar de ajuda pode me chamar, tá, gente? Eu às vezes demoro de responder, mas sempre respondo. Pra quem não sabe, eu sou pedagoga, psicopedagoga e orientadora educacional. Eu tenho uma plataforma de ensino que é voltada para criança e adolescente, onde eu busco transformar a vida deles. Não é uma escola, né? É voltado para realmente desenvolver eles para a vida. E se vocês tiverem filhos, quiserem que eu acompanhe, vou ficar muito feliz e muito lisonjeada em acompanhar eles. Beijo, meus amores, por nada. Obrigada a vocês pela companhia, pelo apoio e por estarem aqui até agora. Beijo, amores. Boa noite.